Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ruderbaum e essa é a sexta videoaula do curso de piloto de linha aérea. Hoje vamos fazer a complementação do conteúdo anterior, tratando das fases da decolagem, dos obstáculos para a subida, dos métodos de classificação de pavimentos e aeronaves e os tipos de cruzeiro. Estamos na reta final do nosso curso. Apresento um resumo do meu currículo aeronáutico, sendo que o completo está disponível no LinkedIn com o usuário Aerobus. Estes são os meios de contato direto comigo. Hoje continuaremos com o conteúdo de performance. Se você está gostando do nosso material, por favor, você pode se inscrever no nosso logotipo, no canto direito do vídeo, que deve estar mais ou menos aqui. Você também pode se inscrever pelo botão clássico. Por favor, se inscreva no canal e dê um like no vídeo se você gostou. É um trabalho gigante fazer esse material. A intenção é entregar videoaulas de todas as matérias e cursos da carreira de piloto gratuitamente para a comunidade interessada. Desde já, muito obrigado. A trajetória de decolagem só começa após a aeronave atingir 35 pés e termina a 1.500 pés de altura sobre a pista. O primeiro segmento ele se inicia aos 35 pés de altura sobre a pista, no momento da V2, com o recolhimento do trem de pouso, o início do processo, e só termina o primeiro segmento após ele ser completamente recolhido. O segundo segmento inicia logo após o recolhimento do trem de pouso e termina no mínimo a 400 pés. Nesse segmento, a aeronave ganha altura mais rapidamente. No terceiro segmento, inicia-se o recolhimento do flap e o aumento da velocidade para 1,25 vezes a velocidade de stall. E o segmento final, que seria o quarto segmento, inicia-se a 400 pés acima da pista e termina em 1.500 pés. Agora um quadro comparativo para vermos melhor cada segmento da decolagem. Primeiro segmento, posição do trem de pouso baixado, flap em posição de decolagem, tração de decolagem nos motores restantes, caso algum tenha falhado. Nossa V2 vai ser 20% maior que a velocidade de stall. No segundo segmento, o trem de pouso se encontra recolhido, o flap está configurado para decolagem, a tração de decolagem. Seguimos com a V2 20% superior à velocidade de stall. No terceiro segmento, o trem de pouso está recolhido, o flap é comandado a transição para recolhido, a tração de decolagem ou máxima contínua e a velocidade é de pelo menos 1,25 vezes a velocidade de stall. O quarto segmento ou final, nós já teremos o trem de pouso recolhido, o flap recolhido, a tração ajustada em máxima contínua nos motores restantes, a velocidade estará configurada para a velocidade final de subida. Na direita temos os gradientes mínimos para o número de motores restantes, em cada segmento da decolagem. Ou seja, é o mínimo que deve ser cumprido em cada segmento da decolagem. Os gradientes mínimos de decolagem são determinados pela FAR 25 e se baseiam na hipótese da perda de um motor na V1. Obstacle Limit. Em caso de obstáculos na trajetória de decolagem, deverá ser calculada a Net Flight Path, baseada no Gross Flight Path, para a ultrapassagem dos obstáculos com margens de segurança maiores. O cálculo é baseado no seguinte cenário. Um avião perde um motor na VEF e o piloto percebe na V1. Com exceção do recolhimento do trem de pouso, a configuração de decolagem é mantida até 400 pés sobre a pista. A configuração de rota deve ser alcançada no fim da trajetória de decolagem. O cálculo do Net Flight Path é realizado subtraindo o gradiente específico do Gross Flight Path. O bimotor será 0,8, trimotor 0,9 e um quadrimotor 1%. Em condições de Net Flight Path, todos os obstáculos devem ser ultrapassados com uma folga mínima de 35 pés, 10,7 metros.
Neste esquema, vamos visualizar o Gross Flight Path e o Net Flight Path e suas características. Essa é uma representação do Gross Flight Path e esta é uma representação do Net Flight Path. Já podemos ver uma diferença entre as duas trajetórias. O ângulo formado entre essas trajetórias é o que se chama de redução de gradiente. Esta é a representação dos 35 pés sobre os obstáculos considerados no cenário. Podemos ver que o gradiente líquido é menor que o bruto. E a faixa amarela corresponde ao terceiro segmento alongado para aumentar a energia da aeronave para que ela ascenda à altitude de rota. V2 variável, performance melhorada de subida, improved climb performance. Quando a decolagem for limitada pelo climb limit, haverá sobra de pista, o que permitirá a aplicação da teoria do improved climb performance, aumentando o peso de decolagem. Esta teoria consiste no aumento da V1, VR e V2, aumentando o peso de decolagem, basicamente por causa do aumento da V2. Neste primeiro exemplo, a decolagem é limitada pela pista, field limit. Vamos deixar registrado um lugar hipotético para V2. Ficará marcada a trajetória para efeito de visualização. No caso de execução de um Improved Climb Performance, sendo a decolagem limitada pelo Climb Limit, a V2 será maior e o perfil da subida será este. No comparativo, podemos ver as duas formas de execução da subida. Influência do flap na decolagem. O uso do flap aumenta o coeficiente de sustentação e o de arrasto. O aumento da sustentação, devido ao uso do flap, altera para menos a VR e a VLOF, fazendo com que elas sejam atingidas mais rapidamente. Na prática, o uso do flap diminui a distância necessária para a decolagem, o que aumenta a pista disponível. Logo, considerando dois aviões iguais, inclusive com o mesmo peso, o que usar mais ângulo de flap decolará mais curto. Se o peso de decolagem for limitado pela pista, o uso de flap permitirá que ele seja aumentado. Após a V2, o gradiente de subida é drasticamente reduzido, pois o flap aumenta o arrasto, diminuindo a performance da subida. Analisando o flap e considerando apenas o gradiente de subida, a posição ideal do flap é a posição recolhida. Tipos de subida. Pode-se categorizar as subidas em melhor razão de subida, sobe-se mais pés por minuto, menor tempo de voo, o toque é atingido no menor tempo possível, menor consumo de combustível, o mais econômico, menor custo operacional. Dentre todas as variáveis contidas na aviação, esta é a configuração mais barata. Maior ângulo de subida, subida com maior gradiente de todos, e operação de voo, o mais simples de ser operado, com a menor atuação do comandante. No slide anterior vimos os tipos de subida. Agora veremos os tipos de cruzeiro. MRC, Maximum Range Cruise, cruzeiro de máximo alcance. Ele tem maior alcance com menor consumo de combustível geral, muito trabalhoso para se manter. O LRC, Long Range Cruise, cruzeiro de longo alcance, tem um alcance específico menor que o anterior em 1%, com velocidade maior que o anterior, de 3 a 5%. MAC, Maximum Endurance Cruise, cruzeiro de máxima autonomia, maior número de horas de voo, que obviamente geram um consumo horário mínimo. O MSC, Maximum Speed Cruise, cruzeiro de velocidade máxima, sendo mais rápido, é o que causa mais desgaste, pois com o uso da velocidade máxima de cruzeiro ocorre aumento do consumo,
a diminuição da vida útil do motor e EGT muito elevada. Constant Speed Cruise, cruzeiro com velocidade constante. É o regime de cruzeiro mais simples de operar. Utiliza-se sempre a mesma velocidade. E o EC, Economy Cruise, cruzeiro econômico, regime de cruzeiro com menor custo por unidade de distância percorrida. Conhecidos os cruzeiros, vamos ver o que afeta a sua performance. Altitude e pressão. O alcance específico cresce nas grandes altitudes, porque os motores são produtores de tração. O conjunto aerodinâmico motorização é desenvolvido para esta configuração de atmosfera. As aeronaves são projetadas para terem a sua melhor performance nessas altitudes. Com a mesma tração e com o consumo horário um pouco maior nas grandes altitudes, o avião terá uma velocidade e maior alcance. Isso ocorre pela diminuição do atrito e da densidade. O arrasto será maior nas maiores altitudes. Isso ocorre, pois, com a elevação do número Mach, os filetes de ar mudam seu comportamento. Isso cria uma nova parcela de arrasto, denominada de onda ou de compressibilidade, mas isso veremos no nosso próximo curso do canal. A altitude ótima aumenta com a redução do peso. Por isso se utiliza, quando conveniente, o step climb, aumentando a altitude de cruzeiro conforme o peso diminui e se torna possível. Velocidade. Quanto maior o peso do avião, maior será a velocidade para a obtenção dos cruzeiros de alcance máximo ou de longo alcance. Na altitude ótima, o Mach para o LRC não dependerá do peso. Vento. De proa, reduz o alcance, diminui a nossa velocidade em relação ao solo, e de cauda aumenta o nosso alcance, pois aumenta a nossa VS. Peso. Quanto maior o peso do avião, maior será a velocidade dos cruzeiros de alcance máximo ou de longo alcance. Pesos elevados diminuem o alcance específico, justamente porque é necessário mais energia para se voar com mais peso. Com o decréscimo do peso em voo, o alcance específico aumenta. Quanto mais leve, menos combustível será gasto, maior será o alcance. Peso baixo em grandes altitudes, o alcance específico é maior, estamos mais leve. Peso alto em grandes altitudes, alcance específico menor, porque gastamos mais energia para atingir essa altitude em função do peso. Desenvolvido pela ICAO com o objetivo de classificar a resistência dos pavimentos para aeronaves com peso acima de 5.700 kg. As pistas recebem uma classificação PCN, Pavement Classification Number, e as aeronaves uma ACN, Aircraft Classification Number. O número ACN não deverá ser maior do que o PCN. A indicação do ACN é fornecida pelo fabricante da aeronave e o PCN está indicado no IP Rotaer. Em condições de sobrecarga, não é permitido ultrapassar 5% do movimento anual. Além disso, em pavimentos flexíveis, o PCN pode ser aumentado em 10% e nos rígidos 5%. Tipos de pavimento considerados no método ACN-PCN. R. Rígido, concreto. F. Flexível, asfalto. Categoria de resistência do subleito. A. Alta. B. Média. C. Baixa. D. Ultra baixa. Categoria de pressão máxima admissível dos pneus. W. Alta sem limite. Média. Máximo de 217 PSI. Y. Baixa. Máxima de 145 PSI. Zulu. Muito baixa, máximo de 73 PSI. Método de avaliação do pavimento. Existem duas formas. Uma avaliação técnica ou uma avaliação prática. Ou seja, o método ACN-PCN evita que uma ACN pouse por engano em um PCN incompatível.
Nossa próxima aula será a última da matéria de peso e balanceamento do curso de piloto de linha aérea. Vamos fazer o fechamento da matéria de performance. Estamos à disposição pelos comentários do vídeo. Todos serão respondidos. Se você gostou da aula, dê um like no vídeo e se inscreva para receber as novidades em primeira mão. Isso nos ajuda muito e é fundamental. Continue conosco. Tripulação, livre acionamento. Até a próxima.